Olá, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês dois conteúdos que são interligados, que é a contaminação por micro-organismos e vermes, e o outro é, Cuidando da saúde e a importância da vacinação, certo? Foi a aula de segunda-feira, dia 20 de setembro, e a aula, certo, de hoje, dia 23 de setembro, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, certo, duas imagens, certo? Então, a gente vai descobrir aqui, nessa imagem aqui, a gente vai tentar descobrir quais são as atitudes erradas, certo? Dessa imagem aqui, e a gente vai marcar embaixo. Olha o que nós temos aqui. As mosquinhas aqui em cima do bolo. O bolo que está como? Coberto, porque as moscas o quê? Transmitem doenças através das suas patinhas, certo? Que vão para o lixo, nos esgotos, em matéria em decomposição, e elas aí levam, certo? Põem seus ovos, também que são microscópicos, a gente já estudou sobre o microscópio, então você não vê os ovinhos, mas pode consumi-los. Aqui, olha, o lixo também, ó, sem tampa. Lixeiro tem que estar tampado para evitar as moscas, evitar o surgimento, aparecimento de baratas, porque as baratas vão atrás, olha, do material em decomposição, os ratos, certo? Que são transmissores também de doenças, ratos, baratas, são transmissores de doenças. A criança aqui espirrando, ó, espalhando seus vírus para todos os cantos da cozinha, ela tinha que colocar o quê? O antebraço aqui, olha, no narizinho. Por isso que a gente tá usando máscara, né? Para evitar o quê? Que a gente transmita para outras pessoas algum vírus, ou agora, né, o vírus da Covid, mas acredito que esse costume a gente vai levar para sempre. De usar máscara quando tivermos resfriados ou gripados. A panela aqui, olha, na frente, a criança pode se queimar com essas panelas aqui, certo? E aqui, olha, a pessoa ensaboando os pratos e deixou a torneira ligada. Isso aqui é o problema o quê? É um problema ambiental, porque faz com que as pessoas gastem mais água do que deveriam, certo? Então, aqui, olha, as marcações. E aqui o que deve ser feito, olha. Tampar, colocar essas panelas aqui atrás, certo? Tampar o lixeiro, fechar a torneira, certo? Então, vamos lá. Modo de contaminação por micro-organismos. A atividade da página anterior mostrou algumas situações que devemos evitar, pois favorecem a transmissão e desenvolvimento de micro-organismos que podem causar doenças. Alguns tipos de micro-organismos podem transmitir o quê? Vamos lá. Aqui, olha. O vírus da gripe, que é espalhado pelo ar, como o vírus hoje da Covid-19. Hoje a gente percebe mais esses cuidados por causa da Covid. Mas o cuidado de lavar as mãos é importante para prevenir vários tipos de doenças. A gente vai ver outras mais adiante. Lavar as mãos. Limpar todas as superfícies, certo? Com água e sabão, com álcool em gel, com álcool. Cuidado com o álcool. Só os adultos que podem usar o álcool em locais por causa do risco de incêndio, certo? Ele é altamente inflamável, o álcool, então temos que tomar bastante cuidado. Andar descalço, você evita a contaminação por vermes. Aqui o menino se cortou com um prego, mas podia ser um prego, um caco de vidro, areia suja. Tem várias contaminações. Uma delas aqui, olha, é a doença chamada tétano. Gente, o tétano, ele é uma doença causada por uma bactéria que ela fica o quê? Na areia ou na poeira,
nos objetos contaminados. A gente sempre pensa no prego enferrujado, mas não é exatamente na ferrugem que ele está, certo? A bactéria que causa o tétano, ela pode estar em qualquer superfície contaminada. Mas aí o que acontece? O corte vai levar a que essa bactéria entre no nosso organismo e nos prejudique. Gente, o tétano é uma doença, por isso que a gente toma a vacina. Já estou falando aqui, adiantando da importância da vacina, por isso que a gente toma a vacina antitetânica. É aquela vacina que a gente toma de 10 em 10 anos. A primeira, a gente toma com 10 anos de idade, aí vai com 20, 30 e assim sucessivamente, né? Mas se você se cortar com algum vidro ou prego, alguma coisa desse tipo, no prazo de 5 anos, você tem que tomar um reforço dessa vacina, certo? Porque a vacina já vai estar mais fraca. É por isso que existem os reforços da vacina. E eu vou explicar depois como é que funcionam as vacinas. Então, já sabem por que a gente toma a vacina da gripe, para evitar que a gente morra de gripe. Por que a gente toma a vacina antitetânica, que é uma doença que ela vai paralisando os nossos órgãos. O pulmão, em primeiro lugar, ele paralisa toda a musculatura do nosso organismo e as pessoas morrem, certo? Sem respirar, certo? É muito grave essa doença. As vacinas são desenvolvidas contra essas doenças que são consideradas muito graves, que levam à morte muito fácil, certo? Então, talvez você não ouça falar que pessoas morrem de tétano, que pessoas morram de gripe, que pessoas morram de catapora, de varíola hoje em dia, ou de paralisia infantil. Por quê? Porque existem as vacinas, certo? As vacinas existem para evitar essas mortes. E hoje você não ouve falar de pessoas que morram de tétano, de pessoas que morram de varíola, de paralisia infantil. Por quê? Porque as crianças, eu mesmo fui vacinada contra a paralisia infantil quando era criança. Quando bebezinho, hoje as crianças já saem da maternidade com 3 vacinas tomadas, certo? Então, a importância da vacina é muito grande para a nossa saúde. E por último aqui, a menininha aqui se coçando por causa, certo, de uma doença que é conhecida como sarna ou escabiose, que é causada por um ácaro. O ácaro é um bichinho tão pequenininho, que você não vê a olho nu, só através de um microscópio, certo? E ele dá uma coceira. E aí, essa não tem vacina, certo? Essa existem os modos de prevenção. Você sempre lavar as roupas, certo? Com cuidado, trocar os lençóis, as fronhas dos travesseiros, sempre lavar, certo? A cada 5, 7 dias lavar, trocar esses lençóis de cama, toalhas, a nossa roupa todos os dias tirar quando for tomar banho, vestir outra limpa, certo? Para evitar essa contaminação pelo ácaro que transmite a sarna ou a escabiose, certo? Que é o famoso piolinho, viu? Também aquele piolinho que a gente coça a cabeça. Então, são esses bichinhos. Os piolhos a gente consegue ver, né? Piolinho é aquele bichinho feinho, cheio de perninha, então. A dengue é uma doença causada por um tipo de micro-organismo transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Quem já estudou comigo sabe que o mosquito Aedes, ele tem esse nome Aedes aegypti porque ele é vindo da África, certo? E ele transmite, certo? A fêmea dele tem em seu corpo, certo? O vírus que causa a dengue, a zika e a chikungunya e também a febre amarela. Olha aqui, além da dengue, o Aedes transmite a zika. Vou botar aqui, vou marcar aqui, viu? Zika, febre amarela. Olha aqui. Febre amarela, chikungunya, certo? Então, ele causa essas 3 doenças, certo? A dengue, a zika
a chikungunya e a febre amarela. Certo? E aí o que acontece? Esse mosquito, quando ele pica a pessoa, certo? Ele transmite essas doenças, certo? Pode transmitir essas doenças. A fêmea, ela coloca seus ovinhos em um localzinho lá com água, e aí a gente vai deixando lá essa água parada há muito tempo, e aí esses ovinhos vão ficar lá. Quando chegar um tempo, esses ovinhos vão eclodir e vão sair o quê? As larvas, que depois, quando crescerem, se tornarão os mosquitos que podem transmitir essas 4 doenças. E aqui, uma doença que também é causada, certo? Olha aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Deixa eu colocar só o nome da pessoa aqui em evidência para vocês verem. Carlos Chagas, um grande pesquisador brasileiro. Em 1907, Carlos Chagas foi para Minas Gerais auxiliar no combate à malária, uma doença que atingia os operários que estavam trabalhando numa estrada de ferro. E lá, ele identificou um protozoário que causava uma grave doença nos seres humanos. Essa doença acabou recebendo o nome de doença de Chagas por causa do seu descobridor, certo? Carlos Chagas. E essa doença, ela ataca o fígado, principalmente o fígado e o coração. Ela é transmitida por meio das fezes de um inseto chamado barbeiro, certo? Esse inseto, ele costuma ficar, certo? Dentro das paredes de casas que são feitas de barro. Hoje em dia, quase você não vai ver essas casas. Só em locais bem distantes, interiores ainda, que não tem um cuidado, municípios que não têm um cuidado ainda com a saúde, é que ainda existem, certo? Essas casas de barro. Então, eles ficam lá escondidinhos e quando é à noite eles saem, certo? São animais de hábitos noturnos, certo? Eles saem e aí eles vão, por quê? Para a pele da pessoa e chega lá, ele coloca, certo? As fezes na pessoa. E a picada desse inseto vai causar uma coceira e essa coceira vai facilitar, certo? Com que esse protozoário entre no corpo da pessoa e cause essa doença. Aí, para prevenir, o que acontece? Muitos municípios, muitos prefeitos, governadores fizeram o quê? Projetos para acabar com essas casas feitas de barro e construir casas, né, com tijolos, com cimento, para evitar a proliferação desses insetos. Vamos lá? Vamos aqui. Essa aqui, olha, essa parte aqui, certo? É só um debate em sala de aula. Olha aqui, como o Carlos Chagas contribuiu para a saúde da população brasileira. Como foi? Olha aqui, ele identificou todo o ciclo da doença, como é que esse protozoário se desenvolvia e a maneira com que ele era transmitido, certo? E os danos que causavam à saúde. E aí ele conseguiu identificar o transmissor, certo, desse protozoário, e aí, identificando o transmissor, claro, ele conseguiria prevenir, certo, a transmissão da doença, certo? Por que é importante, então, conhecer, certo, o animal que transmite a doença, como é que ele transmite, para que você tenha formas de prevenção. Da mesma forma que se descobriu quais são as formas de transmissão da Covid-19, descobrindo as formas de transmissão, nós descobrimos também como prevenir, certo? A gente sabe hoje como prevenir, usando máscaras, sempre lavando as nossas mãos, certo? Limpando as superfícies, desinfetando as superfícies, para que a gente não tenha contato com o vírus. Então, da mesma forma, foi a importância de descobrir, certo? Quem causava a doença e como cuidar para que esse inseto não se
propague naquele ambiente. Que agora, vamos lá. Ficar em ambientes pouco ventilados e com muitas pessoas é uma atitude considerada adequada para combater o vírus da gripe? Gente, uma das primeiras coisas que se colocaram para prevenir o coronavírus foi o quê? Não fique em locais fechados, procure ambientes mais ventilados. Na nossa escola, o que foi que nós fizemos? As portas não podem ficar fechadas das salas, por quê? Porque esse vírus se transmite o quê? Pelo ar, certo? Da mesma forma, o vírus da gripe. Então, a gente não pode ficar em locais pouco ventilados, com muitas pessoas, o que a gente chama hoje, né, de aglomeração. Da mesma forma que o vírus da Covid se propaga, o vírus da gripe também, certo? Então, nós não podemos ficar em locais fechados com muitas pessoas, certo? Porque a chance de contaminação num local fechado e com muitas pessoas é bem maior, porque a sua transmissão é feita o quê? Pelo ar. Então, vamos lá. Segundo, assinale as doenças que o Aedes aegypti pode transmitir. Como a gente já viu, dengue, chikungunya e o zika vírus e também a febre amarela. A doença de Chagas, nós vimos que é transmitida pelo barbeiro e a pneumonia, certo, é por uma bactéria. E aqui, observe a figura e nós vamos fazer o quê? Circular, certo? Onde nós podemos prevenir a propagação da dengue. Olha aqui, limpar as garrafas, colocar terra nos potinhos das plantas, certo? Limpar, olhe, o tanque, fechar as caixas d'água, tampar as lixeiras, recolher o lixo que está espalhado no nosso quintal, já que é uma doença que a gente pode prevenir com esses cuidados de higiene, certo? Em nossa casa. E agora aqui, um tema que quase ninguém gosta de falar. Verminoses. É muito nojento, não é? Quando a gente fala em verminoses, a gente acha nojento, né? Mas uma das principais coisas que a gente sempre fala, e desde crianças mães a gente fala, né? Quando terminar de usar o banheiro, nós temos que lavar as mãos. Antes de comer, também temos que lavar as mãos. Por quê? Porque as nossas mãos realmente são o principal caminho de várias doenças, principalmente as verminoses. Olha, a nossa mãozinha vai para a nossa boca, vai para os nossos olhos, vai para o nosso nariz. Então, o risco de nós sermos contaminados através das mãozinhas sujas, certo? É muito grande. Então, por isso que a gente tem que manter esses hábitos, não só para prevenir a Covid, mas também outras doenças, certo? Então, o hábito de lavar as mãos quando a gente termina de utilizar o banheiro, antes de nós comermos, porque a gente vai lavar as nossas mãos, a nossa boquinha, certo? Vai colocar o nosso alimento, ó, aqui, tá aqui o alimento na nossa mão, e a gente vai levar ele à boca. A gente vai contaminar o alimento que vai entrar no nosso corpo. Então, vamos lá. As verminoses são doenças causadas por vermes, certo? Animais de corpo bem molinho e alongado. Olha aqui a imagem, certo? Isso aqui é a imagem, certo? Aumentada, certo? Ele não é desse tamanho, ele é bem menorzinho, microscópico. E ele está lá, é para contaminar o nosso corpo. Então, olha aqui. As nossas mãozinhas sujas vão contaminar o nosso organismo, levando, certo, esses verminoses para o nosso corpo. Então, aqui nós temos a famosa lombriga, certo? Que é um parasita que vive lá no nosso intestino, no intestino das pessoas que estão contaminadas.
E aí causa o quê? Dor de barriga, pode causar diarreia. E aqui, olha, outro aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Fazer aqui a marcação de rosinha. O esquistossomo é outro verme que também pode se instalar no nosso organismo. E essa contaminação ocorre como? Olha aqui. Esse aqui, ele vive o quê? Em rios de água doce, certo? E aí o caramujo é a casinha dele lá. Ele fica lá escondidinho dentro dos caramujos. Se desenvolve, o que acontece? Quando a gente tá lá, olha, tomando banho de rio, numa lagoa, aí a gente nem percebe, né? Vai lá brincando, e aí a lagoa tá cheia lá de caramujo, e aí se contamina, olha, com essa larvinha bonitinha que tá aqui, ó, tá vendo ela toda colorida? Também foi uma ampliação, certo? A gente não consegue enxergar essa larvinha aqui, assim, só olhando para o caramujo, a gente não consegue enxergar. E aí o esquistossomo também traz doenças gravíssimas, certo? Como é que a gente previne das verminoses? Lavando muito bem os alimentos antes de comer, lavando as nossas mãos depois que usar o banheiro, antes de comer. Fazer as nossas necessidades fisiológicas em um local adequado, ou seja, usando o banheiro. Por quê? Porque aqui as nossas fezes e a nossa urina vai para onde? Vai para a fossa séptica, certo? Então, não vai ficar em contato com a gente. Antigamente, quando as pessoas não tinham acesso a banheiro, aí sim, a contaminação era muito grande por verminoses. Tem até um personagem, certo, de quadrinhos, que ele era Jeca Tatu. As historinhas dele contavam lá, né, que era uma pessoa que sempre vivia, né, com barrigão, por quê? Porque ele tinha muitas vermes e ele andava descalço, então ele se contaminou com verminoses, então era muito doente. Cozinhar bem os alimentos, principalmente as carnes. Por quê? Porque tem verminoses que existem no animal e se nós não cozinharmos essa carne direito, esse verme continuará vivo nessa carne e a gente vai comer e vai se contaminar. Também existem em folhagens alguns tipos de vermes que também causam doenças graves. Então, por isso que a gente tem que lavar os alimentos, colocar lá um produtozinho para matar, certo? Esses verminoses. Cozinhar muito bem a carne. Beber água sempre tratada, fervida ou filtrada, para também matar os vermes que podem existir nela. Lembrando, esses vermes eles não são vistos, olhem, pelos nossos olhos, só pelo microscópio. Então, por isso que a gente tem que tomar todos estes cuidados. Andar sempre calçado para evitar, certo, essa contaminação por esses vermes. E consultar o médico pelo menos 1 a 2 vezes por ano para fazer exames para saber se estamos com algum tipo de verminose. Então, vamos aí para a página 102. Deixa eu ver aqui no livro. Vamos lá? Primeiro, indique quais os tipos de vermes entre os estudados que você evitará andando calçado. Se você andar calçado, você pode prevenir qualquer tipo de verminose, principalmente o esquistossomo. Lavar bem as mãos. Lavar as mãozinhas, a gente pode prevenir a famosa lombriga. Não colocar os pés em lagos desconhecidos, em especial aqueles que têm caramujos. A gente evita o quê? O equistossomo, aqui equistossomo, lombriga, esquistosomo também. E lavar bem os alimentos, a gente evita a lombriga. Esses aqui é porque nós citamos no livro, mas existem outros tipos de vermes que podem ser evitados com essas práticas aqui de higiene, certo? Com o passar do tempo, foram desenvolvidos medicamentos capazes de eliminar os vermes do corpo humano. Isso mesmo. Tem vários tipos de medicamentos hoje que fazem com que essa verme morra,
certo? E saia do nosso organismo. No entanto, se as pessoas continuam a viver em áreas sem infraestrutura sanitária adequada, a contaminação vai ocorrer novamente. Como eu falei para vocês, quando não existia, certo, os banheiros nas casas, que tinha lavabo sanitário, que vai levar os nossos dejetos para uma fossa, para uma rede de esgoto, as pessoas tinham contato com as fezes, certo, que poderiam estar contaminadas. Com a rede de estrutura de saneamento básico, que é saneamento básico? Ter a água potável tratada, certo? Com o quê? Com produtos que vão acabar com esses verminoses, com outros tipos de contaminações e com uma rede de esgoto. O que é essa rede de esgoto? Que vai levar o dejeto da sua casa para uma rede de tratamento desse esgoto para que essa água, quando sair de lá, ela esteja o mais limpa possível, certo? E no nosso país vem melhorando, ainda não é aquilo que seria realmente a melhor coisa, mas assim, nós temos hoje uma melhoria, certo, do nosso sistema de saneamento básico do que há 20, 30 anos atrás, certo? Então, vamos lá. Quais as informações que nós temos aqui? Olha, aqui é 1991, 2000 e 2010. Aqui, olha, a porcentagem de domicílios com saneamento básico. Lembrem aqui do gráfico, certo? É um gráfico de colunas e cada cor representa um período. E aqui as quantidades de habitantes que foram alcançados com esse saneamento básico. Você vê aqui que em 1991, certo? Nós tínhamos, olha, poucas casas com saneamento básico, poucos moradores. Quando a gente chega já no ano 2000, isso vai aumentando. A partir de 2010, olhem, o salto é muito grande. Olha aqui, esses são os dados de 2010, de populações, olhem, que vão alcançando melhores índices de saneamento básico. E aqui, na página 103, nós vamos marcar quais são as ações que podem prevenir a contaminação, certo? Por doenças. Quais são os hábitos? Lavar as mãos. Será que deixar as moscas comerem nosso bolo é bom para a saúde? Não, né? Beber água filtrada previne muitas doenças. Brincar descalço no meio do lixo, será que ajuda a nossa saúde? De forma alguma. Quarta questão. Analise as imagens a seguir e escreva em seu caderno uma história relatando o que aconteceu. Tá vendo aqui, olha, o menino brincou na lagoa, aí tem aqui um caramujo lá na lagoa. Depois o menino, ó, tava lá, ai, que dor de barriga, eu tô muito mal, eu tô doente. A mãe levou ele para onde? Para um médico e contou que ele, né, dias atrás estava lá brincando na lagoa e viu um caramujo. E aí, o que será que aconteceu? Então, vocês vão escrever essa historinha para mim lá no caderno de ciências, certo? Então, vamos lá, continuando aqui a cuidar da nossa saúde. Olha aqui, o que podemos fazer para que o nosso ambiente esteja limpo? Olha aqui, encontre na ilustração alguns objetos que nos auxiliam nesta tarefa de deixar a nossa casa limpa e o nosso corpo limpo. Olha aqui, o banheiro que nós utilizamos para tomar banho, lavar as mãos. Olha o lixeirinho aqui tampado. Nós podemos abrir as janelas da casa para ter um ambiente mais arejado. Olha aqui, olha, a área de serviço, né? Temos o tanque, a máquina de lavar. Para quê? Para lavar as nossas roupas que estão contaminadas do dia a dia, na rua, certo? Nós temos que sempre, ó, trocar as meias quando sairmos de sapato, trocarmos a nossa roupa íntima todos os dias, trocar as nossas roupas de cama toda semana, certo? Para evitar a contaminação, certo? Com os ácaros.
E aqui a nossa cozinha, com a nossa pia para manter a higiene dos alimentos, a geladeira para conservar os alimentos e o fogão para cozinhar os alimentos. Então, a gente precisa disso tudo aqui para manter a nossa saúde. Hábitos de higiene. Gente, nós já vamos desde o capítulo anterior como é que nós podemos cuidar da nossa saúde desenvolvendo esses hábitos de higiene. Então, olha aqui, lavar as mãos, cortar as unhas e limpar nossas unhas, porque ficam sujeirinhas aqui, olhem, embaixo das nossas unhas que podem também nos trazer doenças. Trocar as nossas roupas, não precisa ser uma roupa nova, mas a roupa tem que estar o quê? Limpa, certo? Nós temos que tomar banho todos os dias. Gente, com calor desse, a gente toma banho várias vezes ao dia, né? Porque o calor tá demais, né? Mas, ó, cuidado quando for se ensaboando, ó, desligar lá o chuveiro para não gastar muita água, viu, também. Trocar as nossas roupas íntimas, a nossa meia para evitar, ó, chulé. Chulé é causado, ó, por uns bichinhos, viu? Que ficam lá se proliferando no nosso sapato úmido, na nossa meia úmida. Higiene do ambiente, gente. Principalmente agora, em tempos de Covid, a gente nunca falou tanto de higiene do ambiente. Manter a casa limpa e arejada, principalmente agora em tempo de coronavírus, é que a gente lembra, né, sempre de estar limpando os ambientes. A nossa escola, né, tá lá, ó, sempre alguém higienizando todos os ambientes que tocamos. No transporte público, gente, hoje em dia, principalmente, né, com a gente medo do coronavírus, aí a gente lembra agora de levar um álcool gel na bolsa, e quando a gente sai do ônibus, limpa as nossas mãos, mas sempre temos que ter esse hábito, porque não existe só o vírus do coronavírus, existe o vírus da gripe e de outras doenças. Muitas vezes a gente pensa, a contaminação só veio pelo alimento estragado. Não. A gente colocou a mão em um ambiente que está contaminado com qualquer outro tipo de vírus, a gente leva a doença para o nosso corpo. Conservar os alimentos. Gente, eu já falei de fungos, já falei do mofo e como é que eles se desenvolvem. Então, a gente precisa ter o alimento conservado na geladeira, bem cozido, para evitar a contaminação. Sempre, olhem, deixar os ambientes livres da água parada para evitar o que? A contaminação do mosquito Aedes, certo? Que leva o quê? A doenças como a febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Manter o lixo, ó, bem fechado, bem tampado para evitar o quê? Moscas, baratas, ratos que transmitem doenças para a gente. E limpar sempre, olha, os dejetinhos dos nossos animais de estimação, que também trazem doença, certo? Quando sempre anda na rua com o cachorrinho, também recolher o cocôzinho do cachorrinho, viu? Quando estiver andando na rua com ele, com o gato, com o cachorro, viu? Então, vamos lá. Combater o mosquito Aedes aegypti é responsabilidade de todos. Além das campanhas publicitárias promovidas pelo governo com cartazes, outra ação que se refere a esse trabalho são os agentes de saúde. Eles vão lá na nossa casa, olham lá o ralinho da cozinha, do banheiro, do quintal, olha lá nos vasos de plantas se tem alguma larvinha do mosquito Aedes lá no nosso tanque de lavar roupa, certo? Nos baldes, em qualquer coisa que tem lá, eles vão lá e observam. Se ele vê algum resquício de ovinho, de larva, eles vão lá, colocam um pozinho para limpar, mandam a gente lavar, jogar fora, para ter esse cuidado, para evitar que essas doenças se propaguem no meio da comunidade. Então, vamos lá. Primeiro, letra A, qual a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde? Eles monitoram os locais que podem servir de criadouros para o mosquito. Letra B, como você avalia a atitude das pessoas que não permitem os acessos dos agentes comunitários de saúde à nossa residência? Gente, nós temos que deixar o agente de saúde entrar na nossa casa. É ele que vai nos ajudar a descobrir se temos ou não focos do Aedes em nossa casa. Então, se ele não deixar,
o agente entrar, ele vai prejudicar uma comunidade inteira, certo? Letra C. Que cuidados devemos tomar ao deixar uma pessoa desconhecida entrar na nossa casa? Primeiro, a gente tem que identificar se essa pessoa está com uniforme, está com crachá, certo? E deixar, certo? Que ele entre só uma pessoa identificada. Olha aqui. Letra D. Qual é o papel de cada um de nós no combate ao mosquito? Olha aqui, monitorar nossas residências, evitando os locais que possam acumular água parada. Se você mantiver sua casa e o quintal limpos e o vizinho não fizer o mesmo na casa dele, o problema pode ser resolvido? Não. Se o meu vizinho não cuida do quintal dele, não cuida da limpeza da casa dele, aquele mosquito que está lá na casa dele, aqueles ovinhos vão se transformar em larva, depois vão se transformar em mosquito, e como os mosquitos voam, então por isso que é responsabilidade de todos, de toda uma comunidade, certo? Se eu cuido e o outro não cuida, prejudica a comunidade inteira. Então todos temos que ter essa responsabilidade. Em sua casa, você e sua família procuram eliminar os criadouros do Aedes aegypti ou de outros mosquitos? Como é que vocês fazem isso? Evitando deixar, certo? Que existam objetos que acumulem água parada. Então, vamos lá responder na página 108. Em quais momentos devemos lavar as mãos? Antes de comer, antes de preparar alimentos, antes de fazer curativos, para não contaminar o ferimento, e depois de ir ao banheiro. Quando a gente mexer na terra, quando mexer em dinheiro, usar o transporte público, porque tem o quê? Várias pessoas estão passando por ali e vão pegar e podem contaminar. Então, a gente também vai passar a nossa mão, vai contaminar também. Ligue cada atitude a uma doença que ela pode evitar. Lavar bem as mãos pode evitar, nesse caso aqui, a gripe, como hoje evita o Covid-19, né? Não deixar água parada devido o quê? A dengue. Evitar o contato da pele machucada com poeira, solo ou objetos contaminados. O tétano. E evitar o contato com a parte do corpo atingida pela doença em outra pessoa evita a sarna ou escabiose, né? Observe as imagens a seguir e escreva uma legenda para cada um explique a situação, a importância dessa atitude para combater doenças e manter a limpeza pessoal e ambiental. Gente, lavar as mãos antes das refeições, depois de usar o banheiro para retirar os micro-organismos e evitar doenças. E aqui, colocar a terrinha aqui, ó, no fundo do vaso, evitar o acúmulo de água parada para evitar doenças transmitidas pelo mosquito Aedes. Vamos agora para a página 109, e aí nós vamos falar sobre a vacinação. Gente, nós estamos num momento muito importante. Nós estamos agora com a vacinação contra a Covid-19. Até agora, só podem ser vacinados pessoas acima de 12 anos. Por quê? Porque as vacinas exigem pesquisa, exigem testes, e aí temos que ter um cuidado. Certo? As pessoas que desenvolvem vacina têm um cuidado para saber qual dosagem de vacina pode ser usada para determinada idade, certo? E aí, vocês ainda não vão ser vacinados nesse momento, certo? As empresas, certo? Os pesquisadores estão aí estudando quais são as doses que são seguras para que as crianças possam tomar para tomarem a vacina contra a Covid-19. Mas e aí, no modo geral, as vacinas, certo, são muito seguras para crianças, adolescentes, adultos e até idosos. É tanto que o bebê já sai da maternidade, certo, com uma vacina que combate 3 doenças, certo? Então, elas são tão seguras que os bebês já saem da maternidade vacinados contra algumas doenças, certo? E aí, nós vimos
Como a vacinação é importante, muitas doenças que matavam muitas pessoas, certo? Foram o quê? Diminuídas ou até erradicadas, ou seja, acabaram por conta da vacinação, porque a vacinação evita que o vírus se multiplique naquele local. Por que hoje temos uma menor quantidade de pessoas adoecendo e morrendo de Covid-19? Por causa da imunização, por causa da vacinação, certo? Mas temos que aumentar a quantidade de pessoas vacinadas para que nós tenhamos um controle do vírus. Então, doenças como hepatite, tétano, gripe, pneumonia e agora a Covid-19 podem ser prevenidas com o uso da vacinação. O que a vacina faz? Ela é um pouquinho ou uma parte desse organismo que causa a doença, ele é colocado dentro do nosso corpo e faz com que o nosso corpo reaja, com que o nosso corpo crie defesas contra aquele organismo que entrou no nosso corpo, certo? Então, aí nosso corpo cria o quê? Uma memória de defesa. E essa memória vai fazer com que, quando eu entro em contato com o vírus causador da doença, o nosso corpo diga, chega para lá. Eu já sei quem você é e já sei como me prevenir. Então, a vacina é uma forma de prevenção para que a doença realmente tome conta de todo o nosso corpo e leve à morte. A gente pode até desenvolver algumas doenças, como o caso da Covid. A vacina evita que as pessoas morram de Covid ou que tenham formas graves dessa doença. Então, faz com que eu possa até pegar a Covid, mas eu sinta menos os seus efeitos. Olha aqui, essa foi uma campanha de vacina contra a gripe. Começou, certo, há muitos anos atrás, primeiro com os idosos, que são os que têm a saúde mais fragilizada. Depois foi mudando a população e hoje crianças, certo, a partir de 6 meses, podem tomar a vacina da gripe, para evitar casos graves de gripe que levem à morte. Tem algumas pessoas, né, que têm medo de tomar injeção. Mas, infelizmente, as vacinas, boa parte, são injetáveis. Só a antitetânica aí, que é de gotinha, a famosa gotinha. Por isso que nós temos aqui o Zé Gotinha, certo? E aí, tem pessoas que não querem tomar a vacina da Covid, porque ficam com medo, com algumas histórias que surgem por aí. O que você diria para essas pessoas que não querem se vacinar? A gente pode dizer para elas o que? Gente, a vacina previne doenças, previne que você morra, previne que o vírus se multiplique na população. É isso que a gente pode dizer para essas pessoas, não é? E aí, como será que a vacina foi descoberta? Como é que ela foi criada? Vamos lá, vamos ler aqui essa pequena historinha. Você sabia que no passado muitas pessoas morriam por doenças que hoje em dia são prevenidas com a aplicação da vacina? No século XVIII, ou seja, lá pelos idos de 1700, a varíola era uma doença contagiosa que mais matava as pessoas. Gente, muita gente nessa época morria dessa doença chamada varíola. É uma doença que é um vírus, primeiro ele enche o corpo todo de bolhas, e aí depois a pessoa vai desenvolvendo outras doenças e acaba morrendo. Hoje, você não vê, certo? Na maioria dos países, a varíola, certo? Ela não acabou, mas hoje nós podemos ver o quê? Que as pessoas não morrem mais de varíola, principalmente no nosso país. Vamos falar no nosso país. No Brasil, as pessoas não morrem de varíola, por quê? Por causa da vacinação. Então, vamos lá. Ela deixava feridas na pele em razão das bolhas que se distribuíam pelo corpo todo. No entanto, o médico inglês Edward Jenner percebeu que as mulheres que ordenhavam vacas não desenvolviam a doença, e isso deixou muito intrigado. Ele pensou, por que será que as mulheres que tiram leite de vaca não morrem de varíola? E aí ele começou a investigar, ele começou a pesquisar e descobriu que as vacas tinham
próximo às suas tetas, ou seja, onde saía lá o leite, elas também tinham feridas que pareciam com a varíola. Então, ele deduziu, ou seja, ele pensou que essa doença que atacava as vacas poderia ser uma forma mais fraca da varíola que atingia o ser humano. Então, ele fez o quê? Após vários experimentos, ele concluiu que as mulheres que ordenhavam as vacas não ficavam doentes porque tinham contato com um tipo de vírus mais fraco, ou seja, mais atenuado. Ou seja, elas entravam em contato com esse vírus, só que esse vírus que estava lá nas vacas era mais fraquinho que o da varíola humana, então o corpo delas já sabiam se defender contra o vírus da varíola, porque ela já tinha entrado em contato com outro vírus mais fraco. E aí ele começou a desenvolver, certo? Esse produto feito de um pedacinho do vírus, porque o nome vacina vem do latim vacinae, que significa vaca, veio da vaca. As vacinas atuais são produzidas com um líquido que pode conter o micro-organismo, vírus ou bactéria. Ele pode ser morto. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ser importante para vocês lembrarem. Atenuado ou fragmentos. Então, a vacina ela é produzida através de quê? De um líquido que contém o vírus ou bactéria morto, atenuado ou em fragmentos. Quando a pessoa toma a vacina, esses agentes entram no nosso organismo, são reconhecidos como não pertencentes ao nosso corpo, por isso as defesas são estimuladas e impedem que a doença se desenvolva. Então, eu tomo a vacina, que tem lá o vírus, um pedacinho do vírus, ou ele morto, ou ele um pouco mais fraco, ou um pedaço desse vírus, certo? E aí meu corpo reconhece ele e entra para defender. Por isso que a gente tem reações à vacina. Às vezes tem febre, dor de cabeça, dor no corpo. Isso é uma mostra de que o nosso organismo está reagindo àquele vírus. E aí, quando eu entro em contato com a doença de verdade, meu corpo já reconhece. Espera aí, eu reconheço você de algum lugar, você já entrou aqui, então eu já tenho defesa contra você. Pode ficar longe de mim. É assim que o nosso corpo faz, certo? E aí impede que a doença se desenvolva com maior gravidade, como é o caso da vacina contra o coronavírus. Então, vamos lá. Primeiro, você considera a descoberta de Edward Jenner importante? Por quê? Sim, porque ele foi o primeiro a descobrir a vacina. Contra qual doença Eduardo Jenner criou a vacina? Contra a varíola. Hoje, a varíola é considerada uma doença erradicada, ou seja, não existe mais. No passado também era assim, por quê? Não. Ela ainda existe em alguns lugares, mas antigamente a varíola, estou chamando vacina, a varíola era uma das doenças que mais matavam as pessoas no mundo. Aqui, para quem já estudou no terceiro ano comigo, já leu um texto desse sobre a revolta das vacinas. E aconteceu isso no Brasil. Vamos lá? Em 1904, houve grande ocorrência de uma doença chamada varíola. Aqui, causada por um vírus. Para conter o surto, o governo da época passou a obrigar as pessoas a se vacinarem. Da mesma forma que hoje acontece com a Covid-19. Todos têm que ser vacinados para que a doença não mate mais tanta gente. Como não tinham informações adequadas ao respeito de como a vacina funcionava, muitos se negaram a tomá-la, como hoje em dia. Muita gente não quer tomar a vacina porque fica ouvindo muita conversa aí que não é verdade. Houve então a chamada revolta da vacina, com bastante confusão e quebra-quebra no Rio de Janeiro. Porque as pessoas não entendiam para que servia uma vacina, certo? Mas naquela época a gente
até compreendia, porque as pessoas não tinham acesso a tantas informações como temos hoje. E hoje muita gente ainda não quer tomar a vacina da Covid e não quer tomar até outras vacinas, certo? E aí, quando as pessoas foram vacinadas, certo? Aí a varíola teve seu fim. Muitos anos depois, Muitos anos depois, decidiu-se que obrigar as pessoas a serem vacinadas não era o melhor caminho. Porém, foram criadas campanhas de vacinação, certo? Fizeram as campanhas para o quê? Conscientizar, ou seja, educar as pessoas para que elas compreendam a importância da vacinação. Como hoje também se faz a campanha da vacina da Covid para que as pessoas se conscientizem que é importante a vacinação. Vamos lá. Letra A. Por que algumas pessoas se negaram a tomar a vacina em 1904? Porque elas tinham pouca informação a respeito do que era a vacina e de como ela funcionava. Hoje a gente tem informações sobre a importância da vacinação, né, minha gente? E você, tem receio de tomar vacina? Você tem medo de tomar vacina? Talvez você tenha medo de tomar picadinha da vacina, né? A da agulha, né? Mas da vacina não tenha medo. Letra C. Por que é importante motivar as pessoas a serem vacinadas? Porque a vacinação protege as pessoas de adquirir e transmitir as doenças contra as quais foram imunizados. Se eu tomo a vacina da Covid, eu me protejo contra a forma grave da doença e também corto a transmissão da doença para outras pessoas, porque o vírus não tem como se replicar, certo? Porque meu organismo está contra ele. O organismo do outro também. O organismo do outro também. Então, ele não tem como se reproduzir. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências, tenham aprendido bastante e até a nossa próxima aula.